Hoje eu trouxe uma lista de 3 livros que você não pode deixar de ler ainda esse ano. Além de serem clássicos da literatura, são livros que prometem que você tenha uma experiência de leitura intensa, envolvente e marcante também. Ou seja, aquele tipo de livro que quando você termina de ler, com certeza vai deixar saudades e de tempos em tempos você vai se lembrar deles e vai despertar aquela sensação boa e de bem-estar. Então fique aqui comigo até o final desse vídeo para conhecer essa lista e descobrir quais são essas preciosidades literárias. Bom, e o primeiro livro da lista é Drácula, de Bram Stoker. E esse é aquele tipo de livro que, de alguma forma, muitas pessoas conhecem, têm uma noção básica do que se trata, mas, na verdade, muitos não conhecem seus detalhes. Exceto que é uma história sobre vampiros, de também ser situada na Transilvânia e ter partes escritas em forma de cartas. Pelo menos era apenas isso que eu sabia antes de iniciar a leitura. E eu fiquei muito feliz em poder conhecer a origem de uma história, né, sobre vampiros e uma história também que encantou gerações. Drácula é, sem dúvida nenhuma, um dos livros de horror mais influentes e mais icônicos da literatura, porque foi exatamente esse livro que eternizou os personagens vampiros. Ele que trouxe algumas características que já fazem parte do imaginário popular, então foi ele que moldou a forma como a gente enxerga os vampiros. Por exemplo, por eles terem medo de alho, virarem morcegos, a questão também aqui do crucifixo. Então foi a partir dessa obra que esses personagens se estabeleceram bem sólidos e bem firmes na literatura de terror. Apesar de não ter sido a primeira história sobre vampiros, ainda assim foi ele que eternizou esses personagens. E como eu falei, moldou a forma como a gente enxerga os vampiros. Ou seja, a gente está falando aqui de uma obra muito importante e extremamente influente numa onda cultural em que muitas pessoas elas são obcecadas por histórias vampirescas, né? Tem toda uma fascinação por esses seres. E a gente também encontra muitas outras histórias e muitas outras obras que adotaram essas criaturas lendárias, e muitas delas foram influenciadas a partir da história de Drácula. Confesso aqui para vocês que, apesar de não ser fã de livros que têm vampiros, né, histórias vampirescas, na verdade eles nunca me impressionaram, não é o tipo de livro que eu costumo procurar, mas esse livro aqui, ele me conquistou e me impressionou bastante, tanto com relação à escrita, à atmosfera gótica, os personagens, a forma como o Bram Stoker que ele apresenta Drácula pra gente aqui na história é muito impressionante, é única e marcante também. Ele soube aqui capturar a essência dessas criaturas e por isso para mim é uma das melhores representações de vampiros. Bom, eu achei aqui tudo muito encantador, então é aquele tipo de livro que desperta uma fascinação. Não é à toa que esse livro aqui ele gerou um enorme impacto cultural em todo mundo, teve inúmeras adaptações, dentre muitas outras variações sobre lendas vampirescas. O livro é que ele tem um ritmo mais lento, mais introspectivo, e eu particularmente acho isso perfeito. Talvez se fosse diferente, não teria essa grandiosidade, não teria sido tão impactante se tivéssemos, por exemplo, uma história mais rápida, né? Realmente a narrativa ela leva o tempo suficiente e necessário para ir construindo e desenhando as situações, os personagens, porque é exatamente esse estilo que ele adota que vai deixar a leitura encantadora e também muito importante para você entrar no clima aqui do que ele está contando pra gente. E é exatamente esse estilo de escrita que vai trazer esse tom mais sombrio e a gente sente toda essa atmosfera gótica, a gente sente uma certa tensão no ar de que a qualquer momento algo muito grave vai acontecer. Por isso que é um livro que, além de você ter um momento delicioso de entretenimento, você também vai entender a origem de todo esse encantamento que as pessoas têm por lendas sobre vampiros e também por ser uma obra que influenciou gerações. Então, para quem ainda não leu, é um livro que eu indico que vocês coloquem na sua lista de leitura. Aproveite que outubro está quase aí, que tem toda aquela leitura temática do mês de horror, para colocar Drácula também na sua lista de leitura. E assim, ele tem essa atmosfera sombria, mas ele não tem nada assim de terror. Eu confesso para vocês que eu sou bem medrosa para livros de terror, principalmente algo relacionado a sobrenatural, só que não é o caso aqui. Você sente essa tensão, você sente essa atmosfera gótica, o que deixa você ainda mais preso ao livro, tenso, mas não é nada assustador que vá tirar o seu sono. Então assim, eu fiquei muito feliz em fazer essa leitura, porque realmente foi uma experiência marcante e deixo aqui minhas recomendações. O segundo livro é O Conde de Monte Cristo. Eu sei, é um calhamaço, mas não se assuste por conta disso, porque apesar do tamanho, ele tem um ritmo bem dinâmico.
a história também ela é envolvente, que com certeza você não vai conseguir parar de ler, você não vai conseguir desgrudar do livro. E mais, quando você finalizar a leitura, você vai ficar com aquela sensação de querer continuar acompanhando a história e que ela não tivesse acabado. Bom, e esse livro aqui, ele é um clássico da literatura, que foi escrito por Alexandre Dumas. Inclusive, teve leitura coletiva desse livro aqui no canal um tempo atrás, vou deixar aqui porque ele é bem pesado. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E caso você decida ler O Conde de Monte Cristo ainda esse ano, você pode ler e acompanhar as discussões aqui do canal. Bom, e são muitos os motivos pelos quais eu acredito que você não deve deixar de ler essa obra ainda em 2023. Eu já comecei falando sobre o primeiro ponto, sobre o primeiro aspecto, que é o fato da história ela ser muito envolvente, ser muito cativante, né? Porque, primeiro, é um livro repleto de intrigas, você vai encontrar aqui também muitas reviravoltas, e a maneira também como ele foi escrito, né, no caso aqui como forma de folhetim, a maneira como toda essa história ela foi desenvolvida, não tem como. Vai deixar você grudado ao livro, querendo saber o que vai acontecer. Então desperta esse nosso interesse em querer continuar acompanhando aquela história até o final. E também porque são muitos eventos, são muitos acontecimentos, dentre muitas outras situações que acabam prendendo a nossa atenção. Então, por exemplo, aqui a gente vai acompanhar a história de Edmond Dantès. Ele é um jovem marinheiro que é acusado injustamente de traição. Ele vai sofrer as consequências de tudo isso. É que eu não vou entrar em detalhes sobre o enredo, esmiuçar o que acontece, não é a proposta aqui desse vídeo, pode ficar tranquilo que não vai ter spoiler. Bom, mas depois que ele é preso injustamente, ele perde muita coisa na vida dele por conta dessa condenação. Perde muitos anos da vida dele. Até que um dia, nada mais nada menos, ele resolve se vingar. É claro que a gente vai acompanhar tudo o que aconteceu desde a prisão até o momento em que ele resolve fazer vingança. Só que para isso, ele vai ter que assumir diferentes identidades, sendo que a principal dela é a do Conde de Monte Cristo. E é a partir daí que a história ela vai ficando cada vez melhor. Ou seja, Dante ele vai buscar vingança contra aqueles que conspiraram contra ele, e nós vamos observar toda essa mudança que ele vai passar, né? Porque antes ele era visto como um jovem ingênuo, e ele vai se transformar num homem extremamente rancoroso, calculista, vingativo. Ele vai planejar e executar a vingança dele de forma bem meticulosa. E assim, é incrível acompanhar a transformação de Dante no Conde de Monte Cristo, ou seja, como ele se transforma nesse homem muito rico, muito poderoso e misterioso. Ele também vai aproveitar para usar esse poder e manipular outras pessoas, manipular situações para poder cumprir a vingança dele. E ao ler esse livro, você vai saber se na verdade ele consegue mesmo se vingar, se ele vai conseguir ou não cumprir toda a vingança que ele planejou contra aqueles, né, que arruinaram a vida dele, e como que ela vai ser feita. E também as consequências para cada um dos personagens envolvidos aqui na trama. Por falar em personagens, esse livro aqui ele é repleto de personagens, a gente acompanha diferentes arcos aqui na história, inclusive muitos desses personagens aparecem poucas vezes, mas outros a gente acompanha o desenvolvimento ao longo de toda a trama. Com relação aos assuntos que o livro traz, né, ele vai abordar temas como justiça, vingança, poder, traição, amor, providência, redenção. E toda essa vingança por parte do Dante vai levantar essas questões sobre justiça, providência, porque para ele, aquilo que ele está fazendo é uma providência. Então, ele acredita nos sinais que ele recebe. Então, de acordo aqui com algumas situações, e dependendo dos sinais que ele recebe, ele vai decidir se ele deve seguir ou não com a sua vingança. Então, a gente vai encontrar essas partes aqui no livro. Que, na verdade, né, para ele, o que ele está fazendo é justiça, já que a própria justiça não pôde cumprir o seu papel. São exatamente esses temas, quer dizer, a maneira como ele vai desenvolver esses temas aqui na trama que vão prender a nossa atenção. Porque ele vai escrever de forma bem emocionante, com muitas reviravoltas, e a gente quer saber como que ele vai sair de determinadas situações, que pra gente parece impossível ter uma saída, mas ainda assim ele consegue surpreender. Além disso, o que enriquece ainda mais a obra é o próprio contexto histórico, político, social e cultural, né, que ele traz. Então, além de ser uma leitura que prende, que emociona, a gente também aprende. A gente aqui nessa obra conhece, por exemplo, como que era a sociedade da época, como que era o papel da justiça, que na verdade agia conforme os interesses dos mais poderosos. A gente também acompanha toda a transformação social após a queda de Napoleão e também
a restauração Bourbon, né, que é o retorno ali da monarquia ao poder. Então o livro ele traz esse contexto de efervescência na França, repleta de rivalidades políticas, luta pelo poder e também interesses pessoais. E assim, eu adoro livros que se passam nesse contexto histórico, então para mim deixou a leitura ainda mais interessante. Fora isso, é um livro também que teve um grande impacto cultural, teve inúmeras adaptações cinematográficas, peças de teatros, enfim, dentre outras. E ainda é uma obra que conquista e encanta novos leitores. Por isso, para quem ainda não leu, deixo aqui minhas recomendações e não deixe passar essa leitura ainda em 2023. O terceiro livro que eu recomendo para que vocês leiam ainda esse ano é o livro Uma Confissão, de Tolstói, que é um ensaio autobiográfico. É um livro curtinho que eu li ainda nesse primeiro semestre, se eu não me engano, desse ano. E foi uma leitura que me impressionou bastante. Então, ele é aquele tipo de livro que vale a pena você reservar um tempo para poder se dedicar à leitura, fazer anotações, reflexões. Não que seja uma leitura difícil, muito pelo contrário, mas pelas próprias reflexões que o livro traz. Por ser uma obra marcada por escritos que são profundamente filosóficos e espirituais. Bom, mas esse livro, Uma Confissão, conta como que ao longo da vida dele, Tolstói, desde novo, ele viveu imerso em questionamentos religiosos, filosóficos. Ele se deparou com muitas inquietações e também com questionamentos sobre a religião, sobre a fé, sobre a busca pelo sentido da vida, uma vida mais significativa. E ele faz todo esse retrospecto da vida dele, desde a juventude, tudo que ele conquistou, o sucesso das obras dele, da sua família, de suas propriedades, que no final das contas ele se questiona para quê? Qual o sentido de tudo isso? A própria vida que ele levava num determinado momento pareceu totalmente sem sentido. E ele vai atrás dessa busca por uma vida mais significativa, pela busca da fé. E ele foi criado na igreja ortodoxa, mas ele seguia essa religião apenas porque era algo culturalmente ensinado, enraizado, apenas uma tradição. E ele cumpria todos esses preceitos religiosos apenas porque ele cresceu nessa cultura, né? Assim que tinham ensinado para ele. Então tudo que ele fazia ali era quase que mecanicamente, sem sentir verdadeiramente aquilo tocando dentro do espírito dele, aquilo tocando dentro do seu interior. E com o passar do tempo, essa visão, né, que ele tinha sobre a religião acabou mudando. E na própria juventude ele passou a se questionar. Então ele vai ser aqui bem franco, bem sincero na confissão dele, vai revelar aqui a sua falta de crença em Deus, revela também como ele levava a vida na juventude e na maturidade, né? De forma totalmente imprudente. Por exemplo, ele vai contar aqui que ele jogava de forma compulsiva, que ele se entregou à promiscuidade, à embriaguez, à violência, ao assassinato. E quando eu li isso, eu realmente fiquei muito chocada. Acho que foram também essas partes que mais me deixaram curiosa para poder saber mais sobre como que foi a vida dele na juventude. Não só isso, né, mas também conhecer a origem de toda a genialidade dele e as suas influências da época. E o pior disso tudo é que mesmo depois de todos esses atos, ainda assim ele era admirado e enaltecido pela sociedade. Talvez ele fosse visto como um homem forte, poderoso. Ou seja, ele conta que mesmo tendo esse comportamento, ainda assim ele conseguia manter a sua posição, que na verdade estava acima desses comportamentos, como se ele estivesse num pedestal e por isso fosse permitido se comportar daquela forma. Então mostra, né, esse lado da hipocrisia e a falta de valores da sociedade. Então aqui Tolstói ele vai descrever o sucesso e a satisfação que ele tinha, né, com a vida dele de escritor renomado e também como membro ali da aristocracia russa. E além de dar para ele todo esse status, também dava certas regalias e permissões. Mas apesar da posição social que ele ocupava e dos elogios que ele recebia, ainda assim toda essa ambição, né, que ele tinha e toda a fama que ele conquistou como escritor, tudo aquilo que ele alcançou, tudo aquilo que ele conquistou só trouxe vazio para a vida dele. Então ele começa a sentir uma grande insatisfação com a vida que ele levava e sentia também um vazio interior. E apesar de todo o sucesso que ele tinha, ainda assim ele mergulha num período de dúvida e também num estado de profundo desespero. E ele vai detalhar toda essa crise existencial que ele sofreu, ele passa também a questionar o significado da vida, ele passa a questionar a existência de Deus e também se confronta com a ideia de morte, né? Ele se vê atormentado com a inevitabilidade da morte e isso tudo trouxe para ele a ideia da aparente futilidade da vida. Ele aqui também vai contar um período da vida dele em que ele busca a perfeição, ele busca uma vida intelectual, assimilando todo o conhecimento que tiver disponível, então achei uma parte bem interessante também. Uma outra parte que eu gostei muito de acompanhar e que vale a pena destacar aqui é sobre a busca dele pelo sentido da vida,
vida, pela fé, a busca por algum significado, e é interessante porque ele vai buscar isso em outros filósofos, busca isso também na ciência, mas no sentido de conhecimento, busca isso na razão, busca também em outras religiões, e percebe que nem ele e nem os outros autores ali que ele estava lendo também não encontraram nada, né? Não encontraram nenhuma resposta. E ele se sentia totalmente satisfeito com as respostas que ele encontrava. Ele que estava ali buscando entender se a vida ela tinha algum propósito ou se tudo na verdade era um vazio ou se tudo realmente era sem sentido. E depois desse período intenso que ele estava ali mergulhado na dúvida, mergulhado no desespero, ele vai encontrar algum conforto nos ensinamentos mais simples. E aí é o momento que ele vai retornar à religião, e ele vai também se empenhar em aprender as virtudes de uma fé verdadeira. Ele vai continuar criticando aqui a Igreja Ortodoxa, ele também critica a elite aristocrática russa, vai criticar principalmente a grande diferença entre os ensinamentos religiosos e a conduta que essa alta sociedade russa ela levava. Então ele critica os falsos valores, a hipocrisia, que eram totalmente desconexos, né, com o verdadeiro espírito dos ensinamentos religiosos. Então ele vai buscar fazer algo que tenha sentido tanto para a vida dele, na verdade, para o propósito de uma pessoa existir nesse mundo, ou seja, buscar um significado, um sentido para a vida. Ele passa a ter a convicção de que tem algo a ensinar para o mundo. Tolstói também ele vai encontrar uma conexão aqui com as camadas menos instruídas da sociedade, né? No caso aqui com os camponeses, com os trabalhadores mais simples. Ele também fica muito impressionado com a capacidade desses camponeses, dessas pessoas mais simples, aceitarem a doutrina religiosa como verdadeiras, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de hesitação. Bom, esse livro aqui ele é repleto de ensinamentos valiosos, escrito por alguém com grande sabedoria, com experiência de vida, então isso é muito interessante porque permite que a gente também faça esse tipo de reflexão, que a gente possa, por exemplo, relembrar o passado, refletir sobre a pessoa que nós fomos e também sobre os erros que nós cometemos. Isso faz com que a gente tenha uma consciência sobre a nossa transformação, sobre o nosso amadurecimento ao longo dos anos e considerar também em quais aspectos nós nos tornamos pessoas melhores ao longo do tempo. Então, por esse e por diversos outros motivos, né, já que essa obra ela permite muitas reflexões, esse é um livro que você não pode deixar de ler ainda esse ano. Então é isso, pessoal. Essas são as sugestões de livros que eu deixo aqui para vocês, para que leiam esse ano, que vocês vão aproveitar bastante essas leituras. Pelo menos é isso que eu desejo para vocês, né? Que vocês tenham uma excelente experiência de leitura com essas indicações. E se você gostou de alguma dica, aproveite para deixar o seu like e se é novo por aqui, aproveite também para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos e os projetos aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.